No vasto espaço do Sistema Solar, a uma distância de aproximadamente 880 milhões de milhas da Terra, encontra-se um fenômeno intrigante. Saturno, o gigante gasoso, gira graciosamente, cativando a admiração de astrônomos por séculos. Bem-vindos ao misterioso reino de Saturno, nas profundezas do cosmos. Abundam os enigmas nesse planeta, desde o intrigante padrão hexagonal que parece artificial em seu polo norte até as chuvas misteriosas que caem sobre Saturno quando observado do espaço. Recentemente, cientistas notaram que algo peculiar estava ocorrendo com os anéis de Saturno, desencadeando um novo mistério a ser desvendado. Em um futuro distante, aqueles que habitam a Terra não terão o privilégio de contemplar os majestosos anéis de Saturno. No entanto, astrônomos estão preocupados com o que parece ser uma iminente desaparição desses anéis e com o que são esses misteriosos objetos em movimento que chamam a atenção. Os anéis de Saturno, um fenômeno celeste estranhamente belo, começaram a revelar seus segredos quando as primeiras imagens detalhadas do planeta foram capturadas pela espaçonave Pioneer 11 em 1979. Isso marcou o início de nossa exploração e busca pelo entendimento desse gigante celestial. No entanto, foi somente com a chegada da missão Cassini em 2004 que os cientistas começaram a desvendar as reais maravilhas desse mundo envolvente. Enquanto continuamos a estudar Saturno, ocasionalmente o planeta nos presenteia com a revelação de seus segredos, demonstrando quanto ainda temos a aprender sobre sua intrincada natureza. Saturno é um gigante em nosso sistema solar e possui um núcleo com aproximadamente metade do raio do próprio planeta, que tem uma massa surpreendente, cerca de 12 a 20 vezes a da Terra. No entanto, algo verdadeiramente notável é que Saturno flutuaria na água, desde que você tivesse um reservatório suficientemente grande para contê-lo. Isso acontece devido à sua densidade incrivelmente baixa, que é de aproximadamente. A densidade de Saturno é de cerca de 0,687 gramas por centímetro cúbico, tornando o planeta menos denso em nosso sistema solar. No entanto, a peculiaridade de Saturno não se limita apenas à sua baixa densidade. Enquanto a maioria dos outros planetas que orbitam o Sol apresenta uma forma quase esférica, Saturno destaca-se por ser o mais achatado. It is the solar system's second largest planet, and it has a core about half the planet's radius, which weighs around 12 to 20 times the mass of Earth. However, the amazing thing is that it would float in water if you had a big enough reservoir to hold it. This is because the gas giant's density is about 0.687. Saturno tem um diâmetro de aproximadamente 75 mil milhas em seu equador e se estende por cerca de 68 mil quilômetros de um polo ao outro. As distintas faixas de coloração amarela e dourada que vemos em Saturno quando observado da Terra são resultado de ventos extremamente velozes na atmosfera superior do planeta. Esses ventos atingem uma velocidade incrível de 1.100 milhas por hora. No entanto, se você observar Saturno de perto, notará algo extraordinário, um colossal padrão hexagonal com um diâmetro de cerca de 20 mil milhas. Esse inspirador hexágono, com suas proporções imensas, pode à primeira vista dar a impressão de ser uma intrincada megaestrutura, aumentando ainda mais seu mistério. O padrão está passando por uma transição de uma sombra azulada para um tom dourado, conforme capturado pelas imagens de Cassini. Imagens de alta resolução foram meticulosamente reunidas para criar uma deslumbrante animação que revela, pela primeira vez, esse fenômeno em cores vibrantes. Essa animação nos transporta para o vórtice rodopiante do hexágono, situado no polo norte de Saturno. No centro desse fenômeno colossal, ocorre um gigantesco furacão com um olho que se estende além das dimensões da Terra, superando em tamanho até mesmo os mais impressionantes furacões terrestres. Em torno desse furacão, aproximadamente 50% de vórtices avermelhados estão dispersos, todos eles girando em harmonia no sentido anti-horário. Dentro do hexágono, o movimento da corrente de jato hexagonal revela uma notável discrepância na composição das partículas em comparação com a região exterior. Dentro do hexágono, as partículas de névoa menores são abundantes, enquanto as partículas maiores são. Fora do hexágono,
a situação se inverte, com a escassez de partículas menores e um aumento nas partículas maiores. Uma das características mais intrigantes desta tempestade de 6 lados é a sua notável resiliência. Enquanto os furacões na Terra normalmente duram apenas uma semana, esse hexágono impressionante perdura por décadas, ou até mesmo, possivelmente por séculos, ou até mesmo por um período mais longo. Portanto, como se forma uma tempestade monstruosa como essa? Uma revelação surgiu por meio de simulações computacionais que apontam para um intrigante fenômeno conhecido como convecção térmica profunda, que ocorre quando o calor é transferido por meio do movimento de fluidos ou gases. A transferência de calor através do movimento de fluidos ou gases pode gerar fluxos atmosféricos que, por sua vez, levam à formação de ciclones polares de grande escala e de um padrão de jato em direção leste. Em latitudes elevadas, essas características atmosféricas se combinam próximas ao. A inesperada e característica forma hexagonal que podemos observar no polo norte de Saturno é um fenômeno surpreendente. A persistência desse hexágono é o resultado de todas essas tempestades que se formam profundamente dentro do planeta, a milhares de quilômetros abaixo da camada superior das nuvens. Os cientistas não têm conhecimento de qualquer outra tempestade semelhante a essa. Os hexágonos em Saturno são um exemplo impressionante das maravilhas que nosso universo pode criar. No entanto, não são a única característica intrigante que esse planeta oferece. Ao analisar os dados da sonda Voyager, os cientistas notaram algo peculiar, misteriosos raios em todo o planeta. Essa descoberta já era surpreendente, mas algo ainda mais peculiar veio à tona durante a missão Cassini. Nenhum sinal dessas características misteriosas foi detectado, aprofundando ainda mais o mistério por trás desse fenômeno inexplicável. Com observações mais detalhadas, foi revelado que esses raios geralmente apresentam uma aparência escura quando vistos de cima. No entanto, quando observados de baixo, eles tendem a parecer brilhantes, o que ainda deixa os pesquisadores incertos sobre a causa desse fenômeno. Essas listras misteriosas são conhecidas por reaparecer sazonalmente durante a primavera e o outono de Saturno, assim como na Terra, onde temos 4 estações. No entanto, é importante notar que cada uma das estações de Saturno tem uma duração de aproximadamente 7 anos terrestres. Acredita-se que a origem dos raios esteja relacionada a partículas de poeira presentes nos anéis de Saturno. Essas partículas se desprendem de fragmentos de gelo e flutuam independentemente acima do restante do gelo e dos pedregulhos nos anéis. Possivelmente, o campo magnético de Saturno tem um papel nisso, causando essa ocorrência quando o vento solar interage com o campo magnético de Saturno, ele gera um ambiente eletricamente carregado. Esse ambiente tem o potencial de afetar o comportamento das partículas de carga de poeira, temporariamente fazendo com que elas se unam e formem aglomerados mais densos. Regiões específicas dentro dos anéis, embora os outros gigantes em nosso sistema solar também tenham anéis, como Júpiter, Saturno ostenta os anéis mais proeminentes e distintos. Esses anéis, conhecidos como os 7 anéis, foram nomeados de acordo com a ordem em que foram descobertos. Situados ao longo do equador de Saturno, os anéis começam a cerca de 4.300 milhas do núcleo do planeta e se estendem para fora por uma distância notável. O anel por exemplo, abrange sozinho uma extensão que varia de aproximadamente 75.000 milhas a 260.000 milhas de distância do núcleo de Saturno. Para fornecer uma ideia de dimensão, imagine uma estrada que se estende por toda essa distância. O anel de Saturno, desde seus limites externos até o interior, pode ser comparado a essa escala. Se você estivesse dirigindo continuamente a uma velocidade de 100 milhas por hora, levaria mais de 2,5 meses para atravessar esse anel, do início ao fim. A densidade é tão alta que equivale a aproximadamente 1 milhão de bactérias por mililitro de água costeira encontrada na Terra. Este fenômeno será explorado pela sonda Libélula da NASA, programada para ser lançada em 2027, com o objetivo de examinar Titã detalhadamente, assim, nos aproximarmos de uma compreensão sobre a possibilidade de vida neste satélite.